Good evening, I'm Scott Matthews. This is an ASN Sports Update. It looks like... Você sabe me dizer as particularidades de um programa de televisão infantil? Claramente é muito fácil de responder. É algo alegre, divertido, educativo e nostálgico. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos o Bom Dia e Cia, transmissão que muitas crianças acompanhavam pontualmente em todas as manhãs. Para garantir a segurança, estabilidade e respeito a todos os pequenos, programas como esse precisam ser regidos por adultos, responsáveis para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas o que acontece quando esses adultos falham? E se escolherem mal seus apresentadores? Ou pior, e se escolherem algum monstro que nem poderia nem sequer estar perto de crianças? Joy Junction foi um programa de televisão cristão, com o objetivo de educar as crianças com base na Bíblia. Inesperadamente, em algum dia essa transmissão saiu do ar, sem qualquer explicação ou adeus. Quando investigado o motivo, é descoberto uma revelação revoltante. Havia algo obscuro e controverso envolvendo um de seus personagens, a qual viria a ser o maior escândalo na época. Em 1979, foi fundada a rede de televisão americana Christian Television Network. Sua programação geral tinha como principal público a comunidade cristã dos Estados Unidos. Um dos seus primeiros sucessos foi o programa infantil Joy Junction, ou Junção de Alegria na tradução para o português. Por ter conseguido esse sucesso entre o público, esse mesmo programa foi exibido em outras redes de televisão americana, que tinham a fé como principal tema da estação. O programa teve uma longa vida, de 1983 até 2005. Assim como a pergunta inicial do vídeo, o programa era como qualquer outro entretenimento infantil. Era divertido, dinâmico e alegre, com a única diferença de ser voltado para temas religiosos. A duração de cada episódio era em cerca de 30 minutos e contava com a participação das crianças em uma espécie de audiência ao vivo. Também era lido as cartas enviadas pelos fãs, tinha sketches, dinâmicas e brincadeiras. Além disso, o programa contava com diversos personagens, e todos eles viviam em uma cidade fictícia, que era onde o programa acontecia. Existia o xerife, que era quem tomava conta da cidade, um professor bastante calmo, um fazendeiro pateta, e dentre esses personagens, duas figuras enigmáticas. Uma dupla de ventrílocos, chamados Ron e Marty. Joy Junction vivia um momento de fama e sucesso entre seu público. Porém, sem nenhum motivo aparente, o programa acabou saindo do ar, sem nenhum episódio de despedida ou qualquer nota oficial da rede televisiva. E o pior, o programa começou a ser tratado como algo que nunca existiu, algo esquecido, uma mídia perdida. Nenhuma das redes de televisão queria falar sobre o que aconteceu, e nem mesmo dizer que o programa já foi exibido nelas. Todas elas queriam esquecer o que um dia foi Joy Junction, afinal, o mesmo se tornou como uma mancha para todos os envolvidos. Por trás de Marty, o fantoche, havia um homem. Esse, por sua vez, arruinou a vida de muitas pessoas e fez com que o legado de um programa infantil fosse totalmente enterrado. Uma das apresentações mais chamativas do programa era sem dúvida a de Ron e Marty. Pelo que aparentava, as crianças e o público no geral gostavam da presença dos personagens. A dupla abordava de forma rápida assuntos corriqueiros do dia a dia das pessoas. Ronald William Brown era o nome completo de Ron. Alguns anos após o fim do programa, ele criou sua própria empresa de fantoches, a Puppets Plus. Na página inicial do seu site havia o nome de seus clientes. Além disso, dentro de um subtópico da página havia as faixas etárias para suas apresentações contratadas, dos 2 a 5 anos e dos 6 aos 11 anos. À primeira vista, isso é normal à profissão do mesmo. O forte dele era trazer diversão e alegria para a festa desses pequenos. Porém, quando olhamos para o passado de Ronald, as coisas começam a sair do controle, algo obscuro começa a aparecer. Ronald sempre teve uma convivência estranha com as crianças.
Em 1995, ele foi parado pela polícia por uma infração de trânsito, e quando teve seu veículo revistado, foi encontrada roupas íntimas de criança, mas conseguiu ser liberado quando alegou que era para usar em seus fantoches. Pelo fato de ter fácil acesso às crianças, muitas vezes chegou a convidá-las a shows em sua casa, para comer pizza e ouvir suas histórias, muitas vezes sem o próprio conhecimento dos pais. Infelizmente, as autoridades nunca puderam fazer nada para contê-lo. Não houve provas o suficiente para acusar e prender Ronald. Porém, em 2010, Ronald seria coberto por uma avalanche de controvérsias. Em 2012, um homem chamado Michael Arnett foi preso por conter e produzir material. Em seu computador foi encontrado registro de conversas com um usuário chamado ULME. Michael e esse tal usuário demonstravam interesse em canibalismo, tortura e agressão sexual, tudo isso direcionado às crianças. Michael entregava esses conteúdos a muitos usuários da internet, mas o ULME não seria um usuário aleatório. Seria Ronald Brown, o homem que era cercado por crianças, realizava brincadeiras, fazia diversão e era assistido por muitas pessoas. Esse mesmo homem era o monstro que expressava seus desejos obscuros pelas indefesas crianças. As autoridades conseguiram associar seu nome de usuário com um perfil em um site de necrofilia, cutedeadguys.net. Em seu perfil foi encontrado muitos textos bizarros, dentre eles, "Eu amo jovens" e "Gosto deles frescos, mas também gosto de vê-los em seus..." Em uma operação policial, Ronald Brown foi preso e condenado a 20 anos de prisão. Quando ele teve sua casa invadida, foram encontrados materiais, fotos de crianças amarradas e algumas que pareciam estar... Também havia CDs com o mesmo material, um diário com suas fantasias bizarras e um livro de canibalismo. Se o mesmo estivesse vivo, estaria cumprindo a prisão até 2033, porém Ronald acabou falecendo em agosto de 2020. Que Deus possa confortar o coração de todas as vítimas. Olhando para todo esse panorama, é de se entender o porquê o programa foi enterrado e o porquê ele não quer ser revivido.